Você já se sentiu preso dentro da própria mente? Em Angústia, Graciliano Ramos nos leva para o fundo da alma de um homem sufocado pela solidão, pela miséria e pela loucura. Angústia é um dos romances mais intensos da literatura brasileira. Vocês estão me incentivando a leitura, meu nome é Josenildo Forte, venham comigo conhecer mais dessa obra angustiante. No dia em que Graciliano Ramos terminou de escrever Angústia, ele foi preso pela ditadura do Estado Novo sob a alegação de ter participado da intentona comunista, uma revolta contra o governo ditatorial de Getúlio Vargas. Graciliano Ramos passa então 10 meses preso, sem ao menos saber o motivo de sua prisão. O livro é então publicado enquanto ele ainda estava detido. Angústia é uma obra que quase não existiu, pois por mais de uma vez Graciliano Ramos pensou em destruí-la. Porém, foi convencido a não fazê-lo por sua amiga Raquel de Queiroz. Ainda bem que ele não a destruiu. Hein? Graciliano Ramos de Oliveira nasceu na cidade de Quebrangulo, Alagoas, no dia 27 de outubro de 1892. Foi um dos maiores romancistas brasileiros, considerado o mais importante ficcionista da segunda fase do modernismo. Em 1927, Graciliano Ramos foi eleito prefeito de Palmeira dos Índios, cidade do agreste alagoano, tomando posse no ano seguinte. Ele estreou na literatura em 1933, com o romance Caetés. Em 1945, a convite de Luiz Carlos Prestes, ingressou no Partido Comunista, do qual passou a ser militante. Em 1951, foi eleito presidente da Associação Brasileira de Escritores. Suas principais obras são Caetés, de 1933, São Bernardo, de 1934, Angústia, de 1936, Vidas Secas, de 1938, Memórias do Cárcere, escrito enquanto ele estava preso, e publicado só postumamente em 1953. Graciliano Ramos faleceu no Rio de Janeiro no dia 20 de março de 1953, vítima de câncer de pulmão. A casa onde o escritor viveu, em Palmeira dos Índios, foi desapropriada em 1965 pelo governo de Alagoas e transformada no Museu Graciliano Ramos. Angústia é uma obra escrita em primeira pessoa, narrada pelo personagem Luiz da Silva, um servidor público de 35 anos, de poucos recursos, que vive em um casebre em um bairro pobre em Maceió, Alagoas. Porém, suas origens são no interior. Neto de um fazendeiro escravocrata de nome Trajano Pereira de Aquino Cavalcante e Silva, que abusava das negras escravizadas e vivia bêbado, Luiz era filho de Camilo Pereira da Silva, que não trabalhava. Interessante notar aqui que nos nomes dos personagens, do avô ao neto, há uma redução drástica nos sobrenomes. Enquanto o avô tem 4 sobrenomes, o filho tem 2 e o neto tem apenas 1. Isso pode demonstrar a decadência pela qual passou a família de Luiz e as transformações pelas quais o país passou e pela qual o personagem Luiz não queria aceitar. A história já inicia com o narrador Luiz mostrando-se bastante cansado, estafado, sem paciência com seu trabalho e sua vida pessoal. Ele vivia uma intensa angústia e, ao contar a sua história, ele o faz de acordo com seu fluxo de memória, parecendo muitas vezes estar delirando, indo e vindo em suas memórias, o que faz com que o leitor tenha que prestar bastante atenção, pois muitas vezes ele muda de uma situação para outra sem avisar, fazendo com que a gente ache que ele ainda está falando de uma determinada situação, mas na realidade já está falando de outra. Ou misturando histórias de pessoas que ele conhece em seu presente com história de pessoas que ele conheceu quando era criança ou mais jovem. Certo dia, uma família se muda para a casa vizinha de Luiz. É então que ele conhece Marina, uma moça bonita de cabelos ruivos, com quem faz amizade. Toda tarde eles conversavam no quintal de casa, que eram separados apenas por uma cerca. Luiz passa a gostar de Marina, apesar de ver nela algumas frivolidades que ele não suportava. A mãe de Marina, muito envergonhadamente, pede a Luiz para ele arranjar um emprego para sua filha. Luiz diz que vai tentar, apesar de saber que seria muito difícil. Nesse momento, o pai de Marina chega e fala mal da filha, dizendo que ela não sabia fazer nada e acrescenta que o homem que se casar com ela faz um negócio ruim. Luiz acaba encontrando um emprego para Marina, numa loja de tecidos. Ao informá-la, ela não fica satisfeita. Luiz aproveita a situação, abraça e beija. Marina treme e hesita. Luiz fala em casamento. Luiz e Marina passam a namorar toda noite no quintal.
Luiz vivia insistindo para que os dois entrassem e fossem para o quarto. Ela resistia. Ele então decide apressar as coisas e quer casar logo com ela. Porém, ela diz não tem enxoval. Luiz decide retirar do banco as poucas economias que tinha para comprar o enxoval. Certo dia ele vai chegando em casa e vê Julião Tavares, um conhecido dele, filho de um dono de loja de tecidos que representava a burguesia que ele tanto detestava, olhando para Marina e ela retribuindo o olhar. Ele fica furioso, sua vontade era matar Julião Tavares. Com muita raiva, ele sai de casa e vai dormir com uma prostituta que encontrou faminta na rua. Porém, ele acaba não transando com ela. No outro dia, Luiz vai conversar com Marina, que o convence que não tem culpa de o outro estar olhando para ela. Pazes feitas, Marina volta a falar sobre o enxoval. Luiz confessa a Marina que não tem mais dinheiro e que inclusive já estava devendo. Marina faz cara de quem não gosta e Luiz acaba pegando com ela uma relação de coisas para comprar, que ele acaba comprando a prazo. A questão toda do enxoval estava deixando Luiz mais transtornado do que ele era, a ponto de ele achar que Marina estava agindo de má fé com ele e que só estava com ele devido ao pouco dinheiro que ele tinha. O namoro dos dois vai amornando e Luiz passa a ver mais de uma vez Marina de conversa com Julião Tavares. Luiz vai falar com a mãe de Marina sobre o comportamento da filha, dizendo que seu comportamento não condizia com o comportamento de uma mulher direita. Entre brigas e reconciliações, o noivado se desfaz. Julião passa a frequentar a casa de Marina a trazer-lhe presentes. A mãe fazia vistas grossas e dizia que era coisa da mocidade. O pai saía de casa para não ver a situação que sua filha criava. Marina ia ao cinema com Julião de braços dados, como casados fossem, usando roupa nova e cheia de ouros. A vizinhança inteira comentava. Mesmo vendo toda a situação, Luiz ainda pensava em voltar com Marina. O namoro de Marina e Julião, com o tempo, também vai se desgastando. Semanas depois, ela descobre-se grávida de Julião, para seu desespero e de sua mãe. Luiz, obcecado por Marina, passa a segui-la para todo lugar que ela vai. Certo dia, ele a vê entrando numa casa de uma parteira e em um bairro bem distante. Horas depois, ela sai da casa pálida com aspecto de fraqueza. Luiz a aborda, xinga e diz saber o que ela foi fazer ali. Marina, muito fraca, apenas pede para que ele a deixe em paz. Luiz fica sabendo que Julião Tavares estava de namorada nova. Ele decide então segui-lo e descobre quem era a moça e onde morava. Ao segui-lo, Luiz descobre que Julião chegava à casa de sua nova namorada altas horas da noite, demorava lá umas 2 horas e depois voltava para casa a pé. Luiz ainda nutria um grande ódio por Julião Tavares e pôs a segui-lo, procurando o melhor momento para matá-lo. Numa das saídas da casa da namorada, voltando a pé para casa, Luiz vê a chance que tanto queria. Luiz ataca Julião Tavares pelas costas com uma corda e o mata enforcado. Luiz tinha ciência das consequências do seu ato, pois já se imaginava preso. Porém, para disfarçar o crime, ele decide pendurar o corpo de Julião a uma árvore para dar a entender que ele tinha tirado a sua própria vida. Depois de muitos esforços e já esgotado física e psicologicamente, Luiz decide ir para casa. Os pensamentos fervilham em sua cabeça. Será que alguém viu? Será que quando chegar em sua rua, algum vizinho verá todo sujo e com a roupa rasgada e depois ligará isso ao crime? No outro dia, Luiz ainda temia ser descoberto. Achava que a qualquer momento a polícia iria bater à sua porta e prendê-lo. Muito angustiado, não consegue comer. Começa a ouvir barulhos de trotes de cavalo e zunidos de mosquitos. Um turbilhão de pensamentos desconexos começam a povoar sua cabeça. Os dias se passam, Luiz fica preso em seu quarto, alucinado com toda a situação, esperando a qualquer momento ser preso. Esses capítulos que vão da morte de Julião Tavares aos delírios de Luiz são um verdadeiro thriller psicológico, em que entramos na mente de Luiz e podemos perceber todo o seu delírio, o que torna a narrativa mais angustiante ainda. Aqui cabe alguns questionamentos. Estando Luiz em estado de delírio, de verdadeira loucura, teria ele realmente cometido o crime que achava que havia cometido? Ou tudo não passava de imaginação?
pois os dias se passaram e não havia uma única menção à morte de Julião por nenhuma outra pessoa da convivência dele. Teria ele criado tudo aquilo em sua mente? Ou realmente teria cometido o crime e não tinha sido descoberto? Não deixem de ler mais esse clássico nacional e tomem suas próprias conclusões sobre o que realmente aconteceu. Em Angústia, Graciliano Ramos adota uma linguagem enxuta e precisa, característica de sua escrita. O autor utiliza recursos como a introspecção, o monólogo interior e a desordem cronológica para representar o estado mental do protagonista. Essa forma de narrar aprofunda a sensação de sufocamento e inquietude, refletindo a angústia do título. Além de toda essa parte psicológica, há ainda questões sociais em que, através da pobreza extrema em que viviam os personagens, o autor faz uma dura crítica social ao apresentar com extremo realismo e dureza a vida miserável em que vivia boa parte dos personagens. Escrito nos anos de 1930, Angústia está inserido na segunda fase do movimento modernista brasileiro, que vai de 1930 a 1945, cujas características são a profundidade psicológica, a crítica social, a linguagem seca e objetiva, foco no indivíduo marginalizado, ambiente nordestino e urbano. Angústia é um livro denso e perturbador. A forma como Graciliano Ramos descreve os pensamentos de Luiz chega a ser atormentadora, com todos os delírios, lapsos, confusões mentais, lembranças de passado e ressentimentos. Graciliano Ramos nos mostra o que exatamente se passa na mente de uma pessoa angustiada, perturbada, depressiva e esquizofrênica. Caso vocês gostem da obra de Graciliano Ramos, tem um outro vídeo sobre a obra Vidas Secas, que vocês podem ver aqui através desse card. Então é isso, pessoal. Se ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, aproveitem para curtir, comentar e compartilhar esse vídeo e até o próximo vídeo aqui no Incentivando a Leitura.